Rei Fernando, sentado em uma cadeira de rodas, está acompanhado por sua esposa Esmeralda e seu filho Afonso, junto com guardas e criadas, enquanto se dirigem à sacada de sua mansão, com vista a um jardim onde uma mulher grávida está prestes a ser executada. Sua esposa expressa preocupação com seu bem-estar, enquanto ele se levanta da cadeira de rodas para cumprimentar a multidão massiva abaixo. Mendoza, seu guarda-corpos, empunhando um bastão vermelho, garante ao rei que ele se sentirá melhor assim que a execução for realizada. Afonso observa a bruxa, que se move levemente, assustando-o. Ele rapidamente se esconde atrás de sua mãe, enquanto o rei ordena que retornem aos seus quartos. Enquanto o promotor acende as chamas ao redor da bruxa, a multidão a culpa pela última epidemia. No meio das chamas ardentes, a bruxa Ana, que não soltou um único grito, levanta sua cabeça e o ar se enche com o choro do bebê, rodeado por um escudo verde protetor. O bebê luta dentro das chamas. De repente, o rei e seus guardas, surpresos, se viram para testemunhar um cavaleiro vestido em armadura, empunhando duas espadas e com um elmo de lobo. Com um rosnado, ele avança, sua capa verde esvoaçando atrás dele, enquanto pula sobre os guardas que tentam impedir seu passo. Apesar dos esforços de Mendoza para intervir, o cavalo o derruba rapidamente, pula da sacada e se dirige até a bruxa, saltando entre as chamas, pega o bebê e o cobre com um pano. Seu cavalo, vestido de armadura de cavaleiro, se aproxima e ele o monta com o bebê nos braços. Correndo entre a multidão, salta pelos telhados, desaparecendo de vista. Mendoza o reconhece como um cavaleiro demônio provavelmente aprisionado. Ele ordena que seus guardas o persigam e reflete que ele não escapará com uma criança. Olhando para a bruxa envolta em chamas, o guarda a amaldiçoa, jurando erradicar todos e cada um deles. Apesar do exército do rei se mobilizar imediatamente, tanto o demônio quanto a criança desaparecem sem deixar rastro. Mais tarde, sob o aconselhamento de Mendoza, o rei Fernando implementa caças às bruxas generalizadas por todo o país. Mais de 100 bruxas e bruxos são torturados e executados em apenas um ano em nome da Casa das Bruxas. Valiante envia exércitos para cidades próximas, consolidando e aumentando ainda mais seu poder. Em outro lugar, sentada na beira da cama, uma mulher de cabelo longo e vermelho toma um gole de sua taça, enquanto seu companheiro, Germain, relata os eventos do rei Leiden, que caiu sob o domínio de Valiante há um ano. Com isso, ele conclui o relato de 17 anos atrás, deixando-a decepcionada pela falta de resolução sobre a criança desaparecida. Tomando um gole de sua botelha, Germain admite que ainda faltam dados. Quando ela tenta se levantar, ele a puxa de volta para a cama, plantando beijos em seu pescoço. Ele pede que ela veja a história da perspectiva de Ana, mas ela ignora, condenando as bruxas como nada mais do que criaturas repugnantes que fazem pactos com demônios. No entanto, Germain diz que as bruxas são pessoas cuja tarefa é selar os demônios. Ela ri da noção e despreza ao afirmar que elas não são sacerdotes. Porém, ele contradiz, explicando que as bruxas são melhores que os sacerdotes, porque os sacerdotes são fracos e carecem da força necessária para selar os demônios. A dama faz outra pergunta, afirmando que a saúde do rei não melhorou depois de executar a bruxa, e Germain responde que pode ser apenas uma coincidência, ou talvez tenha sido preparado dessa forma por um demônio, ou alguém que tenha se envolvido com demônios. Ela toma outro gole de álcool, confessando que é uma mulher das ruas e dormiu com muitos homens, mas nunca encontrou um único demônio fora da cama. Ele a assegura e diz que vai mostrar um para ela, e seus olhos brilham por um segundo, mas ela o afasta dizendo que primeiro ele tem que pagar por isso. Nesse momento, há uma batida na porta e alguém informa a Germain que seu filho chegou para buscá-lo. Germain, agindo como um pai patético e sem dinheiro, pede a seu filho pela janela que lhe empreste algum dinheiro. O filho responde pegando uma pedra e atirando nele antes de ir embora. Observando o filho, a garota comenta que ele parece ter a mesma idade do filho perdido da bruxa. Ao mesmo tempo, no meio da noite, um homem acorda e se dirige pelo corredor até o quarto da garota ruiva, que emana uma aura peculiar. À medida que ele se aproxima com intenções luxuriosas, uma criatura roxa ataca de cima, envolvendo-o completamente, enquanto a garota lambe os seus lábios e um sorriso maligno se espalha por seu rosto. No castelo, Mendoza empunha uma pena, anotando notas em um pedaço de papel, enquanto Octávia, segurando uma candela, está por perto. Ele menciona um relatório detalhando um pai e filho participando de atividades peculiares perto dos arredores de Leiden. Octávia especula se o filho é o descendente de Ana, aquele que escapou há 17 anos, sugerindo que o prendemos se os relatórios se provarem válidos. Mendoza a tranquiliza, mencionando o desaparecimento de muitos clientes de seu local de trabalho, mas ela ignora,
culpando problemas matrimoniais. A mulher seduz Germain, mas quando ele se inclina para beijá-la, ela sofre uma transformação repentina, emanando uma energia roxa de seus olhos e boca, enquanto um horror se materializa atrás dele. Ele rapidamente recupera suas duas espadas e as afunda no horror, fazendo a mulher desaparecer com um grito. Ele prende o horror na parede com sua espada, e o horror o reconhece como o cavaleiro que uma vez escapou com a criança, Herman Lewis, também conhecido como o Cavaleiro Raposa de Mackay. Enquanto os guardas cercam a área, lançando flechas de fogo sobre a casa do garoto, um homem de cabelo branco irrompe empunhando uma espada e cruzando os olhos com o garoto no meio das chamas. Ele pergunta se o garoto é o filho de Anna, ao que ele se apresenta como Leon Lewis, herdeiro da linhagem que sela os horrores. Com um movimento rápido, ele levanta sua espada, invocando um círculo sobre ele, que se manifesta como uma armadura dourada, adornando sua forma como o Cavaleiro Dourado, Garo. Ele cruza espadas com o homem fora da casa em chamas. Garo utiliza sua capa para agarrar o homem e lançá-lo para longe quando ele se transforma em um horror. Aproveitando a casa em chamas, o horror lança em direção a Garo, que manobra através de suas janelas, emergindo do outro lado para perfurar o olho do horror, fazendo-o desmoronar diante dos guardas, que fogem do castelo enquanto o horror se espatilha diante deles, mas ele se levanta mais uma vez, investindo rapidamente contra Garo. Garo corta suas pernas, fazendo o horror cair em pedaços. Mais tarde, Leon confronta seu pai, Germain, por deixá-lo sozinho em casa sabendo que seria atacado, mas Germain justifica como a parte final de seu treinamento. Com isso, juntos, eles se dirigem para Valiante, a terra onde mataram Anna. Enquanto isso, no castelo, o reino celebra o aniversário de 20 anos do príncipe Afonso. Enquanto o rei e a mãe o abençoam, ele jura proteger seu povo. Sua mãe presenteia ele com um colar protetor que ela carrega desde a infância. Os olhos de Octávia se arregalam ao reconhecer o colar e corre para o quarto onde Mendoza prepara sua arma ultimato. Em outro cômodo, um homem está sobre uma mulher amarrada a uma cadeira, afirmando ser um sacerdote e garantindo que sabe que ela não é uma bruxa. Ignorando suas súplicas, ele a faz gritar de agonia enquanto seu sangue goteja no ralo, abrindo a porta do Mackay. Ele desata uma maldição sobre a humanidade, infectando-os com desejos, pecados e doenças. Um portal enorme emerge entre ele e o dispositivo de corrente e consome a energia densa que emana dele. O homem, agora um horror, se vira e também consome a garota. Essas criaturas, os horrores, existem desde a antiguidade, e para salvar a humanidade, esses erros são caçados por homens vestidos em armaduras chamados Cavaleiros Mackay. O Cavaleiro Raposa, também conhecido como Germain, avança por um corredor onde encontra uma mulher reclinada em um grande sofá, a qual se refere como a garota do centro de vigilância. Ela comenta sobre sua aparência jovem, mas ele recusa a oferta de falar em sua forma real. Ela menciona que é a primeira vez que o número de cavaleiros foi o tão baixo desde que a designaram neste lugar. Ele lamenta a tragédia da valente Casa das Bruxas, mas apontando sua espada para ela, Germain exige que ela pare de fingir e a acusa de dar ordens. Mas ela nega, dizendo que foi em Mendoza onde ele conseguiu fechar a comunicação do centro de vigilância e enviar ordens falsas. Ele pôde fazer isso porque é um sacerdote Mackay que uma vez foi fortemente apoiado pelo conselho. Ao mesmo tempo, Octávia informa Mendoza sobre o colar que a rainha deu a Afonso. Sua incredulidade se transforma em horror quando percebe a implicação da linhagem dos cavaleiros Mackay. Octávia tenta consolá-lo, mas ele a afasta. Seu rosto está marcado com símbolos escuros, murmurando sobre a necessidade de erradicar sua linhagem. Germain pergunta o que fizeram com Mendoza, que tem um ódio tão enraizado pelos cavaleiros Mackay, e também indaga se é possível controlar os horrores. A mulher dá de ombros indiferente, instando Germain a eliminar qualquer ameaça percebida, mesmo que isso signifique apunhalar Mendoza. Leon, dormindo na margem do rio, sonha com sua mãe enquanto marcas de fogo aparecem em sua mão. Germain aparece através de um portal, o joga no rio e as marcas desaparecem. Durante sua viagem, Germain zomba de Leon dizendo que reclamar e fazer cara de deprimido não vai conquistar nenhuma garota. Mas Leon, como um craque, diz que não precisa delas e dá um soco na cara dele. Em outro lugar, o príncipe Afonso impressiona seu mestre durante um duelo de prática com um cavaleiro, mostrando suas habilidades. Mas de repente um servo danifica acidentalmente uma pedra com o emblema do rei e enfrenta punição até que o príncipe intervém salvando-o. A rainha Esmeralda, observando da janela, o elogia e se alegra de ter um filho tão bondoso. Nesse momento, ela nota o rei suando e ordena que Octávia traga o remédio do rei. Quando ela está prestes a dá-lo, Mendoza chega com guardas acusando a rainha de envenenar o remédio para ajudar Afonso a reivindicar o trono.
A rainha nega, mas Mendonça questiona se Afonso é realmente filho do rei, já que diz que a rainha tranquilamente poderia tê-lo enganado. Toda paranoica e irritada, a rainha rejeita a acusação, mas Mendonça sorri e ordena que seus guardas a prendam. Ao mesmo tempo, German mostra a Leon no dinheiro que obteve vendendo os cavalos, explicando que montá-los atrairia muita atenção. Uma mulher abraça carinhosamente German, cobrindo-o de beijos. German revela a Leon que ele herdou a armadura Garou de sua mãe, e só ele pode invocar e usar a armadura. Mas agora o problema é que Leon não herdará sua armadura, então ele precisa de outra pessoa que herde a dele. Portanto, está tentando ficar com outras garotas para conseguir outro filho que herde sua armadura. Ao ouvir isso, Leon o amaldiçoa por ser infiel à sua mãe enquanto German foge com sua dama. Leon caminha pelas ruas se perguntando como sua mãe se apaixonou por German e vê o lugar onde queimam as bruxas. Uma figura peculiar com o rosto desfigurado o informa que os habitantes da aldeia suspeitam que as bruxas estão por trás dos recentes desaparecimentos de garotas jovens. Ele também menciona que recentemente conseguiram capturar uma mulher forasteira suspeita de ser bruxa antes de desaparecer. Enquanto isso, em uma câmara próxima, o horror que finge ser um sacerdote confronta uma mulher chamada Emma, acusada de bruxaria, oferecendo-lhe a oportunidade de uma morte menos dolorosa se confessar, mas ela o rejeita com zombaria. Agindo como um bom homem, o sacerdote lhe concede uma noite para pensar, apesar do entusiasmo de seu subordinado por torturá-la. Depois que o sacerdote vai, eles a espancam, mas ela morde um deles, lembrando-os de sua decisão de poupá-la para esta noite. Na torre, Leon se pergunta se o desaparecimento das garotas poderia ser obra de um horror. German concorda e também especula que Emma poderia ser uma sacerdotisa Makai e sugere que a resgatemos. Confuso sobre por que a capturaram se ela é uma sacerdotisa Makai, German a lembra de que se estão lidando com humanos, não podem machucá-los. No meio da noite, o sacerdote entra no quarto e revela seu desejo de torturar Emma, inserindo suas pequenas agulhas em cada centímetro de seu corpo para encontrar o lugar onde as bruxas não sentem dor. Ela descarta isso como um rubor e revela um sino rosa escondido na perna esquerda, fazendo os olhos do sacerdote ficarem rosa momentaneamente antes de voltarem ao normal. Percebendo que ele é um horror, Emma o interroga sobre alguém chamado Luciano, mas ele nega qualquer conhecimento. Reconhecendo-a como uma sacerdotisa Makai, o sacerdote se transforma em um horror. De repente, a porta se escancara e German irrompe, ordenando a Leon que cuide do horror. Leon pula e golpeia-o para fora do quarto, quebrando a parede. German se aproxima para ajudar Emma, mas ela age como uma garota empoderada que não precisa ser resgatada, usando um fio para liberar magia azul no chão, cegando-o temporariamente enquanto persegue o horror. Emma ataca o horror que está em combate com Leon, repreendendo-o por interferir e atrapalhar, o que o irrita. Com Emma e Leon de cada lado, o horror se transforma em uma caixa e lança um ataque contra eles. Leon pula para uma ponte próxima, mas o horror corta os braços em forma de foice. Quando a ponte desabou, Leon aterriza na estaca, desencadeando lembranças da cama de sua mãe. Marcas de fogo aparecem e ele se transforma no Cavaleiro Dourado Garo. Ele se contorce de dor, o que surpreende Emma ao saber que Leon é o portador da armadura do Cavaleiro Dourado. O horror o prende da parede com seus braços em forma de corrente, mas ele consegue enviar fogo através deles, queimando as correntes e enviando Emma voando no processo. Vendo que Leon está fora de controle, German se transforma em Cavaleiro Raso e intervém, derrubando Garo para acalmá-lo. Sabendo que é fraco contra eles, o horror tenta fugir para o céu, mas Emma usa seus fios para pular atrás dele, cortando-o em pedaços. Enquanto Garo luta contra a dor, Emma sente o golpe final. Raso apunhala a armadura de Garo, fazendo ele voltar à sua forma humana e cair inconsciente. Emma expressa seu desdém pelos Cavaleiros Makai, qualificando-os como os piores antes de ir embora. Ao mesmo tempo, informam Afonso sobre a situação de sua mãe, que monta seu cavalo e corre atrás da carroça que leva sua mãe. Sua mãe diz a ele que fuja enquanto conta da traição de Mendonça. A rainha o encoraja a retornar e reivindicar o reino algum dia como lendário Cavaleiro da Luz. Com os guardas em perseguição, Afonso lida rapidamente com eles antes de escapar. Enquanto isso, Mendonça, queimando a imagem do Cavaleiro Raso, jura erradicá-los todos. Leon e German sentam-se em um bar onde German revela uma mensagem do centro de vigilância, acendendo um envelope vermelho em chamas verdes. As palavras se materializam no ar, formando uma mensagem sobre o Anel Madu, que é um horror que não tem amizade com as pessoas seladas em seu interior, e concede poder e luz para seguir o caminho até seu destino a quem quer que faça um contrato com ele.
A mensagem diz que Zaruba está quase completo e eles precisam herdá-lo antes que o inventor morra. German diz a Leon que eles deveriam ir clamar Zaruba e ele sabe que está localizado em algum lugar entre um lugar chamado Arhala e umas rochas. Leon fica com preguiça disso, mas German a lembra que ele precisa do Anel Madu para completar sua transformação em um cavaleiro dourado e para mantê-lo sob controle. Ouvindo sua conversa, Emma, que está hospedada na mesma hospedaria, surpreende-os juntando-se à sua mesa. Ela brinca com Leon, referindo-se a ele como um garoto, mas German a convida a se juntar a eles para beber algo. Enquanto estão sentados, Emma pergunta sobre o progresso de Leon em controlar suas chamas, e German menciona sua solicitação ao sacerdote Gale para reparar o Anel Madu, surpreendendo-a já que ele tinha conexão com o sacerdote de maior ranking no distrito. Emma comenta como isso o transformaria em um cavaleiro dourado de pleno direito, incitando Leon a apontar para o seu pai e perguntar por que está compartilhando esta informação com uma mulher suspeita como ela. Emma nota a marca na mão de Leon e toca ela, fazendo ele se arrepiar e levantar para ir para a cama. Emma, suavizando seu olhar, agarra seu casaco e diz que espera não tê-lo ofendido. Ao tocar a marca, Leon vai embora sem responder, e Emma, agradecendo a German pela bebida, também vai para a cama, matando as esperanças de German de poder fazer alguma coisa. No dia seguinte, German e Leon partem para clamar Zaruba, dirigindo-se a uma caverna subterrânea onde o sacerdote Gale e seu aprendiz Marcelo estão trabalhando. Aquele que trabalha diligentemente em reparar Zaruba sabe que é uma idade e que deve durar até que Roberto chegue. Portanto, ele decide descansar, ordenando a Marcelo que limpe o resto. Marcelo ouve um alarme soando e sai correndo, enquanto German e Leon se apressam pela floresta em direção à caverna secreta. Eles são atacados com agulhas conjuradas quando Marcelo golpeia um tambor mágico. German chama um sacerdote Gael, se identificando como Roberto, e Marcelo para o ataque imediatamente. O sacerdote Gael repreende Marcelo por não distinguir entre um horror e um cavaleiro. Com isso, Marcelo corre para a caverna. Gael pergunta a German se seu nome é German ou Roberto. German responde que está bem com qualquer um e brinca sobre ambos os garotos terem problemas com suas mães, crescendo sozinho como figura paterna. Em um flashback, Gael se senta na caverna expressando sua preocupação pela valente Casa das Bruxas, o que leva os horrores a se espalharem pela terra. German mostra a ele um anel Madu quebrado, uma relíquia herdada por Anna, a mãe de Leon, junto com sua armadura dourada de cavaleiro. German pede a Gael que o conserte antes que Leon, que é apenas um recém-nascido naquele momento, pegue a espada quando crescer. Gael aceita como seu último trabalho e afirma que levará muito tempo para terminá-lo. De volta ao presente, ele garante a Leon que Zaruba guiará suas chamas pelo caminho correto. Ele também comenta que os olhos de Leon se parecem com os do anterior Garo, seu avô, que foi o cavaleiro mais poderoso da Terra. Com determinação, Gael se levanta jurando utilizar todo o seu poder para completar os últimos reparos do Anel Madu. Marcelo se senta num canto, se perguntando por que Leon veio depois de tanto tempo para reclamar aquilo que acredita que lhe pertence de direito, o Anel Madu. Enquanto isso, Gael confronta Zaruba com Marcelo de pé atrás deles. Começando um cântico, Gael joga líquido branco em Zaruba para completar o processo, lançando eventualmente toda a tigela nele, o que finalmente leva Zaruba a se estender através de formações cristalinas. Marcelo, cheio de emoção, observa, mas então uma voz interna o tenta e questiona se está certo permitir que Leon e os outros levem Zaruba. Nesse momento, ele se transforma em um cavaleiro Makai atrás de Gael, apunhalando-o com uma espada, declarando que não permitirá que ninguém tome seu Zaruba. Marcelo agora empunhando uma espada, com uma aura escura emergindo de algum lugar atrás deles. Com isso, Marcelo foge para a floresta, mas acaba encontrando Emma, questionando-a sobre sua identidade. Marcelo descobre que ela é uma sacerdotisa Makai quando vê o radar em suas mãos. Ele desembaina sua espada, mas Emma o amarra rapidamente com sua corda. De repente, uma explosão forte atrai Leon e German até eles. Ao chegar lá, Marcelo informa que o Anel Madu foi roubado por uma sacerdotisa Makai que maneja cordas, e que também matou o sacerdote Gael. Reconhecendo isso como a habilidade de Emma, Leon se apressa para buscá-la. Emma já está ferida na floresta, com a mão machucada. Leon aparece chamando-a, mas ela se esconde, pensando que ele tinha ido embora. Ela suspira, mas Leon volta de repente e a ataca, mas ela esquiva facilmente. Ele exige o Anel Madu, mas ela informa que Marcelo se transformou em um horror e que ainda possui Zaruba. Enquanto isso, German se ajoelha sobre Gael, avaliando a situação.
Marcelo expressa sua intenção de ir embora e encontrar o Anel Madu, mas German nota que o ferimento não corresponde ao de um portador de cordas. Enquanto Leon se apressa para lá, ele encontra German fugindo do poder de Marcelo. Marcelo tenta usar o poder do Anel Madu, mas falha, já que German explica que somente os Cavaleiros Dourados podem manejá-lo efetivamente. Incapaz de aceitar isso, Marcelo se transforma em um horror. Ao ver isso, Leon confia em seu pai e perde o controle novamente, transformando-se em Garo, que se lança em direção a Marcelo, que contra-ataca com seu poder, fazendo suas espadas colidirem no meio de chamas púrpuras e marcas de fogo. Emma ataca das árvores, e ambos os contendores são jogados para trás. O cristal no estômago de Marcelo se racha, revelando o Anel Madu, e Garo aproveita a oportunidade para agarrá-lo. No momento em que toca o anel, Leon se encontra num espaço escuro, com o rosto de Zaruba flutuando no ar, perguntando se está pronto para fazer um contrato. Leon acorda, e uma tatuagem de anel vermelho aparece no dedo. Zaruba clarifica que é a seu companheiro, não seu servo, e em troca de poder, Leon deve oferecer sua vida a cada lua nova. Garo retira sua mão do estômago de Marcelo. O símbolo de Zaruba está gravado em sua mão agora. Ele dá o último golpe em Marcelo, que desaparece. Mais tarde, Emma lança um feitiço para proteger as memórias de Gael de serem perturbadas. Leon pergunta se ela seguiu para mirar em Zaruba, mas ela ri, dizendo que esperará até que ele esteja completamente formado. Ao mesmo tempo, os guardas perseguem Alfonso, acusando-o de tentar assassinar o rei. Alfonso se defende, apunhalando um guarda que então se transforma em um horror, o que o surpreende completamente. Enfurecido por essas criaturas ameaçando seu país, Alfonso se defende, mas sua espada se quebra e os horrores o dominam facilmente. Até que um cavaleiro Makai de armadura vermelha chega, atacando e matando todos os horrores que cercam Alfonso. Ele pergunta ao cavaleiro se ele é o herói lendário de Valiant, o Cavaleiro da Luz. O cavaleiro se transforma em forma humana e se afasta sem responder. Ele pergunta se Alfonso está vindo e Alfonso se apressa para segui-lo. Enquanto isso, Leon e German passeiam pela floresta. Leon pergunta para onde estão indo. German revela que ouviu rumores estranhos sobre um vilarejo onde passaram a noite. Compreendendo seu dever de cavaleiro Makai de erradicar horrores, Leon aceita investigar. Ao entrar no vilarejo, notam o comportamento estranho de seus habitantes, com cabeças de porco espalhadas abertamente nas ruas. German se aproxima de uma jovem que tira água de um poço, mas ela se transforma imediatamente em uma anciã desagradável. Então, eles são confrontados pelo chefe do vilarejo, um homem careca com bigode branco acompanhado por 2 guarda-costas. German pergunta sobre os desaparecimentos no vilarejo, incluindo o de um monge e um funcionário da igreja, mas o chefe nega ter conhecimento de tais eventos. Ele os instiga a irem embora, afirmando que os aldeões temem estrangeiros como eles porque trarão desgraças. Mais tarde, Leon tenta persuadir German a sair do vilarejo, mas German aconselha Leon a não se apressar em buscar vingança por sua mãe, porque sabe que ele quer chegar ao vilarejo onde mataram sua mãe o mais rápido possível. Além disso, afirma que a vingança não é saudável, porque só vai destruí-lo. Nesse momento, 3 crianças intimidam Alois, exigindo que abandone seu território. Quando tentam tirar um brinquedo dele, acabam se machucando. Justo quando um deles está a ponto de bater nele, German intervém. As crianças explicam que querem que ele vá embora do vilarejo porque está amaldiçoado pela mãe de Alois, que eles acreditam ser uma bruxa, antes de fugir. Alois elogia seu brinquedo por morder o abusado, e German oferece escoltá-lo para casa. Ao entrar na casa de Alois, uma mulher bonita que carrega um balde de lavanderia o cumprimenta calorosamente. Ela pergunta se Alois agradeceu adequadamente por salvá-lo, mas ele corre rapidamente para seu quarto. Enquanto se acomoda, a mãe de Alois expressa gratidão e compartilha suas preocupações sobre o comportamento de Alois desde a morte de seu pai. Ela menciona seu apego a uma boneca peculiar que ele encontrou na floresta. Ela pergunta se estão visitando o vilarejo em peregrinação, mas German menciona os rumores sobre o vilarejo amaldiçoado. Usando um sino para detectar se ela é um horror, a mãe de Alois, pensando que são caçadores de bruxas, diz que não os amaldiçoará. German faz uma tentativa patética de flertar, dizendo que não se importaria com nenhuma maldição que ela colocasse nele, mas a mãe de Alois ri disso como uma piada, identificando-o como o palhaço que ele é. Ela ri de sua graça e oferece um lugar para se fixar, o que German aceita com prazer.
Ao mesmo tempo, Alois escapa secretamente de sua casa, levando os outros 3 valentões a segui-lo para a floresta, depois de afirmar que uma gangue de ladrões escondeu seus tesouros. No entanto, ele os leva a um pântano fantasma. De repente, a atitude de Alois se torna robótica e rígida, e ele se vira, assustando as outras crianças enquanto o mundo ao seu redor escurece. German pergunta por que os aldeões suspeitam que a mãe de Alois pode ser uma bruxa. Ela explica que se mudou para o vilarejo com seu marido e após a morte dele, coisas estranhas aconteceram. Quando Leon pergunta sobre os desaparecimentos, ela revela que as pessoas desaparecem sem deixar rastro. German pergunta se seu marido também desapareceu, mas ela diz que foi atacado por ladrões a caminho da capital. Então, ele pergunta por que todo mundo acha que ela é uma bruxa e que toda a desgraça é causada por ela. Ela simplesmente responde que não pode ser evitado, porque os aldeões precisavam culpar alguém e ela era o alvo perfeito. Ouvir isso, Leon se pergunta por que o chefe mentiu e Germain pensa que deve ser porque há algo que ele não quer que os forasteiros saibam. De repente, os pais das crianças desaparecidas invadem, todos armados e exigindo respostas. Germain tenta acalmar a situação, mas o chefe os acusa de serem cúmplices da suposta bruxa. Uma mulher afirma ter visto Alois com as crianças desaparecidas, mas Germain o defende dizendo que ele esteve dentro todo o tempo. Acontece que foi um horror disfarçado como Alois que levou as crianças para a floresta. Enquanto os aldeões levam a mãe de Alois para interrogá-la, Alois foge quando tentam capturá-lo também. O chefe, rodeado de aldeões, interroga a mãe de Alois que está amarrada a um pilar com um saco na cabeça. Ameaçando-a com um machado, ele exige saber se ela revelou informações sobre a cerimônia para Germain e Leon. De repente, o caos estoura quando um aldeão invade anunciando que a casa do chefe está em chamas. Eles culpam a maldição. Os aldeões se reúnem do lado de fora de sua casa. Germain, em pé no topo de uma casa próxima, toca um sino para identificar qualquer horror e então corre para cortar as cordas da mãe de Alois. Os aldeões entram na sala exigindo saber as intenções de Germain em relação à bruxa. O chefe intervém perguntando pela localização de Leon, ao que Germain simplesmente responde que não sabe. Com isso, o chefe anuncia que todas as suspeitas contra a mãe de Alois foram esclarecidas, permitindo que eles vão embora. Enquanto se afastam, o chefe diz aos aldeões que a cerimônia acontecerá naquela noite. Leon se aproxima de uma casa e ouve uma conversa em seu interior, mas acidentalmente faz um barulho e a conversa para abruptamente. Ao entrar, ele descobre a casa deserta, exceto por 3 bonecos quebrados em uma mesa. Avançando mais, ele entra em uma sala cheia de bonecos, o que o assusta completamente. Ele se vira e encontra Alois parado atrás dele. Alois pergunta por sua mãe, e Leon a garante que seu pai tomará medidas para resgatá-la. Observando seu boneco, Alois aceita deixar Leon acompanhá-lo para casa. Enquanto retornam, Alois explica a Leon que os aldeões evitam aquela casa perto do pântano, acreditando que está amaldiçoada devido a um lenheiro apelidado de Demônio da Aldeia. Leon pergunta o que ele estava fazendo naquele lugar, mas Alois, ignorando sua pergunta, pergunta sobre seu propósito na aldeia. Leon confia que está lá para erradicar as entidades que assolam a aldeia. Alois assume que ele se refere aos ladrões responsáveis pela morte de seu pai, mas Leon esclarece que prender criminosos não é sua missão. À medida que se aproximam da casa, Germain informa a Leon que não há horrores entre os aldeões. Ele diz que a única possibilidade restante é Alois, oferecendo-se como voluntário para cuidar disso, já que pensa que Leon não poderá eliminar uma criança. Mas Leon diz que não o trate como criança. Eles testam Alois tocando o sino, mas descobrem que ele também é humano. Germain considera que pode estar envolvido um forasteiro. Quando Leon pergunta à mãe de Alois sobre o lenheiro, ela explica que na pequena cabana perto do pântano costumava viver um lenheiro, mas ele foi assassinado pelos aldeões, que afirmavam realizar uma cerimônia para deter a desgraça da aldeia. Leon percebe repentinamente algo e corre para o quarto de Alois, mas o encontra vazio. Ele diz a Germain que o boneco é o horror e corre para fora. Os aldeões cercaram sua casa, cada um com uma tocha acesa, prontos para realizar a cerimônia. Leon persegue Alois, que é guiado pelo horror, afirmando que Germain e Leon são pessoas más e querem separá-los. Leon os alcança e exige ver o boneco, que então se transforma em um horror. Leon se transforma em Garo e se prepara para golpear o horror, mas de repente ele toma o rosto de Alois. Portanto, ele vacila e o horror aproveita a oportunidade para fugir. Apesar da tentativa de Garo de persegui-lo, Alois intervém, protegendo o horror.
Então, Elois finalmente revela a verdade de que os aldeões foram os responsáveis pela morte de seu pai, expressando seu desejo de vingança. Ao mesmo tempo, os aldeões tentam derrubar sua casa. A mãe de Elois, chorando no chão, admite que seu marido esteve envolvido na cerimônia para eliminar o lenheiro, mas depois de algum tempo não conseguiu suportar mais e tentou ir denunciá-lo à igreja. Mas os aldeões o eliminaram na floresta e Elois pôde presenciar todo este evento que o destruiu completamente. Os aldeões derrubam as paredes da casa, mas de repente o horror aparece e ataca e devora todos. Germain, agarrando a mãe de Elois, escapa pela janela. O horror observa como o chefe foge, mas Garo intervém, usando sua capa para restringir o horror. Quando está prestes a apunhalá-lo novamente, o horror transforma seu rosto de novo, mas desta vez, Garo o elimina. Elois cora batendo em Leon, porque o horror foi o único que o ajudou a se vingar. Sua mãe o abraça pedindo desculpas por não poder fazer nada. No dia seguinte, Elois e sua mãe colocam uma flor azul em um túmulo enquanto abandonam a aldeia. Eles observam os aldeões levarem o chefe amarrado e atado para uma sala. Leon sente-se irritado, mas Germain lembra que não é seu papel julgar humanos. Em outro lugar, enquanto Alfonso luta contra horrores junto a um cavaleiro Makai, ele busca compreender quem são essas criaturas e seus motivos. O cavaleiro explica que são horrores, criaturas do mundo demoníaco, onde vivem na escuridão e consomem humanos. Ele revela que Mendoza usa uma ferramenta proibida de Madu para comandar os horrores com o objetivo de se apoderar de Valiant. Ao ouvir isso, Alfonso expressa seu desejo de aprender as habilidades do cavaleiro para ajudar a derrotar os horrores e recuperar seu reino, porque neste momento ele é muito fraco. O cavaleiro balança sua espada matando o horror atrás dele e então se apresenta como Rafael, um amigo do falecido Cavaleiro Dourado, descendente do clã Makai. No dia seguinte, Germain tem um sonho sujo e é acordado com chutes por Leon. Ao nascer do sol, seu anel brilha de repente, transportando-o para um reino com Zaruba. Lá, Zaruba o informa que é lua nova, o momento em que deve receber a vida de Leon segundo seu contrato. Enquanto Zaruba começa a extrair a força vital de Leon, ele colapsa enquanto Germain corre até ele. Germain senta ao lado de Leon, que já está inconsciente na cama com seu anel brilhando e pulsando. Ele lembra que há uma noite por mês quando o Cavaleiro Dourado não aparece, quando oferece sua vida a Zaruba. Com um suspiro, ele desejaria ter perguntado mais detalhes a Ana. Alfonso segue Rafael até um lugar em ruínas, onde está pendurado um quadro dourado de um cavaleiro Makai. Rafael conta a Alfonso sobre o conhecimento esquecido dos horrores e dos cavaleiros e sacerdotes Makai que uma vez os combateram. Ele explica como este conhecimento desapareceu da memória, com os cavaleiros Makai agora sendo injustamente rotulados de bruxos e perseguidos. Além disso, ele informa que centenas de seus companheiros morreram em vão em seu país, e não lutaram de volta porque não podem machucar humanos. Ao ouvir tudo isso, Alfonso finalmente percebe a verdade sobre a Casa das Bruxas e que Mendoza estava por trás de tudo. Rafael confirma que Mendoza odeia os cavaleiros que lutam contra os horrores e seus descendentes, sem saber o motivo. Ele também revela que o sangue do lendário Cavaleiro Dourado, Garo, assim como o Cavaleiro da Luz, corre nas veias de Alfonso, o que o surpreende completamente. Rafael revela a Alfonso a história trágica de Ana, que carregava o sangue do Cavaleiro Dourado, mas foi executada por amaldiçoar o rei de Valiant. Em seus últimos momentos, ela transmitiu sua linhagem, dando à luz a um filho. Embora Alfonso já conhecesse partes dessa história, Rafael adiciona que Ana tinha uma irmã mais nova, e seu nome é Esmeralda, que por algum destino se tornou a rainha de Valiant, e também era a mãe de Alfonso. O dever de Ana era transmitir a armadura dourada através de sua linhagem, enquanto Esmeralda, adotada por aristocratas, permaneceu alheia à sua herança. Apenas seu pai e Rafael conheciam a verdade. Alfonso se lembra do colar de sua mãe usado desde seu nascimento e percebe que Mendoza deve ter notado, o que levou à sua traição, porque este colar é a chave para ativar a armadura do Cavaleiro Makai. Alfonso pergunta a Rafael sobre sua força, perguntando se realmente tem o poder do Cavaleiro Makai para lutar contra os horrores, o que leva Rafael a atacá-lo. Alfonso consegue desviar seus ataques no começo, mas recua e cai. Mas ele se levanta imediatamente. Rafael explica que sua linhagem por si só não é suficiente, e em seu estado atual, ele nem pode vestir a armadura. Apesar disso, Afonso diz que mesmo se não conseguir a armadura, fará o que for necessário para proteger seu país. Ao ouvir isso, Rafael lhe oferece sua espada, mas Afonso luta sob seu peso.
Embora se depare com esse contratempo, Afonso segue Rafael enquanto ele vai embora, determinado a encontrar uma maneira de cumprir seu destino. Octávia, com o rei como benefactor, acaricia a cabeça do rei olhando-o de maneira assustadora. Mendonça entra na sala e pergunta pela saúde do rei, dizendo-lhe para mantê-lo vivo. Ele questiona sobre a rainha, e Octávia lhe diz que Esmeralda não sabe sobre sua linhagem. Mendonça sugere que podem eliminar a rainha a qualquer momento, por isso poderia ser uma boa ideia, e ordena que Octávia a mantenha prisioneira. Enquanto isso, Rafael usa um documento falsificado para entrar em uma terra. Enquanto caminhavam, ele revela a Afonso que, apesar de ser hábil em batalha, seu avô, o Cavaleiro Dourado, era ingênuo nos assuntos mundanos. Então foi Rafael quem organizou a adoção de sua filha, a mãe de Afonso. Embora tenha feito tudo isso, ele ficou surpreso ao saber que ela se tornou a rainha, enquanto se dirigem para ver o Conde Romero de Valdona. Rafael aconselha Afonso a prestar muita atenção. Ao chegar, Afonso tenta interrogar os civis, mas eles fogem imediatamente ao vê-lo. Quando chegam ao lugar, Rafael conta sobre o Conde Romero, que antes era conhecido como um homem de integridade, mas agora não é mais humano. Ao entrar no domínio do conde, um cavaleiro o segue de perto, flutuando no ar. O cavaleiro ataca Afonso, mas Rafael intervém, quebrando sua espada. Ele tocou um sino e os olhos de Rafael ficam vermelhos enquanto se transforma em um horror. Rafael pede a Afonso que fique para trás enquanto enfrenta o horror em combate. Nesse momento, um de seus braços golpeia Afonso, e ele se espatifaça em outra sala onde um homem assustador com olhos vermelhos toca um instrumento. Um horror verde gigantesco com múltiplas mãos aparece de um canto e se aproxima de uma mulher que segura um bebê. Afonso corre e o apunhala, mas o horror mal o nota. Afonso, agarrando a mulher, atira do canto protegendo-os do horror. Enquanto pega outra arma, golpeia o horror várias vezes chamando-o de monstro, mas não causou nenhum dano, e o horror o envia voando com o movimento de sua mão. Mas ele se levanta rapidamente e agarra um pau de madeira para atacá-lo novamente. No entanto, de repente Rafael aparece, transformando-se no Cavaleiro Fortaleza, Gaia, arrastando sua espada pelo chão. Ele conjura chamas verdes e apunhala o horror com elas, fazendo-o desaparecer. Afonso se aproxima da mulher tremelosa e se desculpa repentinamente por sua inutilidade. Lá fora, ele pede a Rafael que o ensine a como lutar contra o horror e está disposto a superar qualquer obstáculo para obter essa força, para poder proteger seu país. Ao ouvir sua convicção, Rafael finalmente aceita ensiná-lo todas as suas habilidades. Em outro lugar, Leon se encontra de pé em uma luz estranha, inseguro de seus entornos, quando de repente um cavaleiro dourado se materializa atrás dele, a quem ele reconhece como seu avô. O cavaleiro explica que a cada lua nova, um dia da vida de Leon é consumido por Zaruba, e eles estão em um reino onde o tempo para, separado do fluxo habitual de tempo. Ele diz ainda a Leon que não tema suas chamas, e que busque orientação em sua espada sempre que tiver dúvidas sobre quem deve proteger. Ao ouvir tudo isso, Leon finalmente acorda e se encontra descansando no colo de uma mulher. Seu pai o informa que estas pessoas gentis lhe ofereceram uma carona para Santa Barta. Enquanto Leon se levanta, ele nota vários passageiros no veículo. Ele começa a contar a German sobre seu avô, mas vacila, deixando-o curioso. Enquanto os ferreiros trabalhavam diligentemente em dar forma a uma nova lâmina, soldados dos castelos proibidos chegam à sua oficina, levando uma espada coberta com um pano vermelho. George, o chefe, assume que seu filho, Serge, voltou, mas os soldados revelam sua espada, mostrando uma arma com uma marca vermelha no seu punho. German e Leon se dirigem a Valian, enquanto Leon está ansioso para ir diretamente ao castelo. No entanto, German, sempre charmoso, sugere que primeiro deem uma olhada nas mulheres locais. Enquanto isso, um trabalhador na ferraria se despede de seus colegas e entra na oficina para encontrar George se fixando na espada trazida pelos soldados. Quando esse trabalhador fecha a porta, George ouve a espada falar com a voz de seu filho, chamando-o. Ao se aproximar, ele é envolvido por uma aura escura que emana da espada, que entra em seu corpo através dos olhos e da boca. German aproxima-se de Júlio e pergunta sobre o castelo. Então George sai da oficina e assume que o interesse de German está em se tornar um cavaleiro, mal interpretando suas intenções. Enquanto o leva para conversar, Júlio, preocupado, pergunta se ele se sente melhor. George diz que se sente muito melhor agora e se afasta. Leon explora o mercado movimentado, notando a presença inusual de soldados. Ele ouve conversa sobre a possibilidade de uma guerra devido aos reinos vizinhos estarem ganhando poder. Nessa hora, uma mulher oferece um pedaço de queijo para Leon provar, e ele observa uma jovem trabalhando na sua loja.
A mulher mal interpreta suas intenções e pergunta se ele quer conspirar com ela, deixando-o desconfortável. Mas felizmente, Emma aparece, fingindo ser sua parceira, e o afasta. Depois de sair de vista, Leon se solta da mão, dizendo que não precisava de sua ajuda. Emma imediatamente se desculpa e pergunta se ele planejava dormir com elas. Leon tenta agir como um macho sigma, sem interesse nelas, mas Emma o reconhece pelo virgem que ele é e ri dele. Irritado, Leon pergunta o que ela quer dele. Ela pergunta se ele tem informações sobre os horrores e o aconselha a crescer, porque a raiva desnecessária não vai ajudá-lo em nada. Ao mesmo tempo, German convence George a tomar algo e o dono do bar oferece de graça ao ver George. German comenta sobre a popularidade de George e o dono do bar menciona que, além de ser um ferreiro habilidoso, George também serviu no conselho municipal no passado. Curioso sobre a cavalaria que ele havia mencionado anteriormente, German pergunta mais. George explica que o chefe do exército faleceu recentemente, substituído por um cavaleiro apelidado de Cavaleiro Negro, por criar uma cavalaria temida e poderosa em seu reino. Para fortalecer o novo sistema, esse novo líder recruta novos soldados reunindo pessoas fortes e capazes de todos os cantos do reino, fazendo-os lutar até a morte, e apenas os poucos sobreviventes são selecionados como seus soldados. George menciona com orgulho que seu filho faz parte desse esquadrão, antes de ir embora abruptamente devido a uma dor nas costas. À noite, George enfrenta os 2 soldados do esquadrão, exigindo saber o paradeiro de seu filho. Frustrado pela falta de reconhecimento para seu filho, ele se transforma em um horror e ataca, matando os 2. No dia seguinte, um comerciante bate em um garoto por roubar sua comida. Julio intervém, pedindo ao comerciante que o deixasse ir, mas o comerciante exige que ele pague pelo roubo do garoto. Leon chega à cena e paga pelos itens roubados, permitindo que o garoto fuja. Caminhando juntos, Julio compartilha seu passado com Leon, revelando como já esteve em uma situação semelhante à do garoto, sem teto, até que George o acolheu e o ensinou à ferraria. Ao virarem a curva, Leon encontra seu pai batendo na porta de George. Enquanto se sentam para jantar na casa de George, Leon e German começam a brigar entre si. O comentário de German sobre Leon ser um tagarela inteligente o irrita e Leon sugere que ele deveria agir mais como um pai. George tenta aliviar o ambiente, mas German continua discutindo com Leon. As palavras de German sobre estar melhor sem um filho como Leon levam George ao seu limite e diz com raiva a ambos para saírem de sua casa. Arrependendo-se de seu furor, ele diz para perdoá-los e aproveitarem a sua comida, e vai embora. Embora tenha se desculpado, os 2 decidem ir embora porque estavam agindo com muita liberdade com sua gentileza. Enquanto caminham pelas ruas, Julio se aproxima, desculpando-se pelo comportamento de George. Julio pergunta a German se ele ouviu sobre os soldados do chefe, e ele responde que sim, contando sobre o filho de George que atualmente está destinado lá. Ao ouvir isso, Julio finalmente revela a verdade, de que seu filho não está mais com eles, porque morreu durante o teste de cavalaria, e apenas sua espada voltou. Ele explica como seu chefe tem agido de maneira diferente desde então, até mesmo enviando seus trabalhadores para outras oficinas, e o olha como se estivesse possuído por algo. Ao voltar a entrar na casa, German toca a espada de Sergei e diz para a porta ser aberta. Em outro lugar, em forma de horror, George agarra um soldado que afirma que seu filho está morto, dizendo-lhe que é mentira, e o consome. Julio corre até eles, dizendo-lhe que aceite a morte de Sérgio. Bloqueando o ataque com sua espada, German atinge, transformando-se, e diz a Leon que deixe que ele lide com a luta. O horror forja sua espada, afiando-a com uma ferramenta de ferro em seu ombro. Raposa enfrenta em combate, evitando os ataques do horror e lançando correntes para amarrá-lo. Ele se aproxima do horror e aceita um golpe poderoso. Então, rapidamente corta o horror em pedaços, fazendo desaparecer. Após sua morte, Julio se desmorona pedindo desculpas por sua impotência. German o consola, dizendo que as pessoas que ficam devem se concentrar em determinar seus próximos passos em vez de lamentar eventos passados. Observando a cena de cima, Emma comenta sobre os momentos ocasionais de seriedade de German. Pegando o martelo, Julio se pergunta se poderá se tornar um homem respeitado como seu chefe, mas Leon o lembra como George lhe ensinou que ele pode conseguir qualquer coisa com suas mãos no local de trabalho de George. Ao mesmo tempo, Emma pergunta a German sobre o teste dos soldados. Ele explica que eles podem entrar na Cavalaria Negra lutando entre si. Ele adiciona que o vencedor deve entrar em uma sala subterrânea específica antes de ser nomeado cavaleiro, onde um servo do castelo ouviu gritos, implorando para que algo não entre em seu corpo. Emma conta ainda que ganhar ou perder no teste não importa, porque o resultado continua sendo o mesmo. Na sala subterrânea, 6 soldados estão amarrados no centro enquanto os horrores os cercavam, emitindo uma aura escura que entra em suas bocas, transformando-os também em horrores.
Mendoza observa satisfeito que a criação de seus cavaleiros avança sem problemas. O homem chamado Cavaleiro Negro, empunhando um escudo e uma espada, informa que um de seus horrores foi assassinado por um cavaleiro Macai e um sacerdote, e declara imediatamente sua intenção de enfrentá-los por si mesmo. Em outro lugar, German ajusta seu cavalo segurando um espelho com um laço rosa. Leon, olhando para ele, se pergunta por que está perdendo tempo quando continua sendo tão feio quanto sempre, e pressiona para que avancem em seu plano de infiltração do castelo. German diz para ter paciência e que ele espere até que tenha obtido mais informações das mulheres com as quais vai tramar esta noite. Leon pergunta sobre o presente, e German explica como as mulheres adoram receber presentes e como seus serviços mudam com isso. Ele aconselha Leon a lembrar que isso é seu conselho, o que termina com Leon chutando-o para fora do quarto. À meia-noite, enquanto Leon dorme em seu quarto, uma mulher diz ao seu acompanhante que Leon é o príncipe Alfonso disfarçado, já que tinha ouvido sobre ele viajando com um homem de meia-idade. Percebendo as implicações da traição do príncipe Alfonso, alertam a cavalaria, que invade o lugar e se dirige ao quarto de Leon. Eles entram para encontrar o quarto vazio e Leon chuta-os, aparecendo de repentinho enquanto foge dos soldados que o perseguem. Emma, observando de um telhado, se pergunta o que está fazendo. Enquanto foge de um grupo de cavaleiros liderados pelo Cavaleiro Negro, que diz a Leon que, embora conheça o príncipe Alfonso, matar um cavaleiro Macai será igualmente satisfatório, e ordena de o ataquem. Enquanto os cavaleiros o atacam, Leon desembaia sua espada. Desconcertado pela presença dos horrores entre os cavaleiros, justo neste momento todos os cavaleiros se transformam em horrores. O Cavaleiro Negro observa de longe, reconhecendo quem é Leon por sua postura e o fato de que chegou com um homem de meia-idade. Ele salta para atacá-lo e diz a Leon que matá-lo não violará o código dos cavaleiros Macai. Enquanto ataca, Leon esquiva e também se transforma, contra-atacando. O Cavaleiro Negro expressa sua decepção com Leon, referindo-se a ele como um fraco indigno de ser cavaleiro gourado. Garo tenta fugir, mas o Cavaleiro Negro derruba-o, fazendo-o voltar à sua forma humana. Justo quando o cavaleiro se prepara para dar um golpe final, Emma intervém e puxa Leon com sua corda, mas o Cavaleiro Negro atira em sua corda e Leon cai no chão. Ele também ataca Emma e, sem outra opção, ela foge. Enquanto está inconsciente, Leon sonha que está amarrado em uma cadeira. Um homem o atravessa para extrair o sangue contaminado. O homem interroga Leon sobre ser um lobisomem. Leon nega, mas de repente se vê transformado em um. Leon mata todos na casa e então, percebendo o que fez, corre para fora, incapaz de aceitar que se tornou um lobisomem. Justo nessa hora, Leon acorda abruptamente, em uma sala saudado por uma menina chamada Agatha, que insiste que ele e seu irmão, Pepe. A confusão turva sua mente quando entra um ancião, revelando que a amnésia de Leon pode ser devido a uma lesão. Ele oferece medicamento para ajudar em sua recuperação. Agatha sugere que Leon provavelmente foi atacado por um lobisomem, e o ancião começa a contar lendas antigas arrepiantes de lobisomens disfarçados entre os humanos, alimentando-os durante as luas cheias. De repente, o som distante de uma flauta sinaliza a chegada de Arlequim, explicando que está ali para escoltá-los à igreja. Agatha corre para fora e, urgido pelo ancião, Leon segue Agatha até a igreja. Um homem com olhos peculiares espera, cercado de crianças ansiosas. Com um toque gentil, ele seleciona alguns que o seguem obedientemente para dentro. Depois aparece uma mãe e pergunta sobre a identidade de Leon a Agatha, que revela seu ingresso como Pepe, o irmão mais velho de Agatha, deixando a mãe assombrada. Disfarçando sua surpresa com risos forçados, a mãe pede a Agatha que se concentre em suas tarefas para que possa melhorar suas chances de ser escolhida para ir à fazenda. No entanto, Agatha diz que não há necessidade de ir agora que Pepe voltou. Enquanto a mãe se retira para a igreja e fecha a porta, ela duvida do retorno de Pepe. À tarde, Agatha conta a Leon como sabia que ele voltaria por ela algum dia e imediatamente pergunta se ele quer se casar. Nesse momento, toca um sino e Agatha vai ajudar a mãe com suas tarefas, já que lhe deram muitas responsabilidades. Mais tarde, a mãe se encontra com Leon e tenta evitá-lo, mas ele pergunta sobre sua identidade. Confusa, ela pergunta se ele está sofrendo de amnésia e fica visivelmente satisfeita quando ele confirma. Mentindo, afirma tê-la resgatado quando ele fugiu da casa, arranjando que os artistas ambulantes o transportassem. Ele menciona o vilarejo da fazenda exclusivo reservado apenas para crianças da fazenda. Fingindo estar ocupado com as tarefas, então se desculpa. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, Arlequim estende um convite a Agatha para acompanhá-lo, mas ela recusa, concentrada em suas tarefas de lavanderia. Mas então Arlequim tira a máscara, revelando sua verdadeira identidade, Pepe, o irmão mais velho de Agatha. Quando Leon volta a entrar no quarto onde acordou inicialmente, ele examina as prateleiras e descobre sua espada, desencadeando várias memórias que retornam à sua mente ao tocá-la.
Justo nesse momento, o ancião entra na sala e Leon segura sua espada em seu pescoço e pergunta se ele é um sacerdote Makai e o que misturou em seu remédio. O ancião explica que o remédio que lhe deu se chama a Paixão dos Sonhos, que apaga as memórias e o hipnotiza em um sonho. Leon pressiona por uma explicação e o ancião confessa que fez isso por Agatha. Pepe, disfarçado de Arlequim, entra na igreja junto com Agatha, provocando uma reação surpresa da irmã. Pepe exige saber o paradeiro das crianças e, ao receber a informação da irmã, se dirige naquela direção. Na sala, o ancião revela a Leon que a mãe de Agatha era sua amiga próxima, a sacerdotisa. Após dar à luz a Agatha, ela se casou novamente com um barbeiro alguns anos depois da morte de seu marido. O barbeiro já tinha um filho chamado Pepe, e tanto Agatha quanto Pepe se tornaram próximos rapidamente. No entanto, vários anos depois, espalhou um rumor sobre o barbeiro ser um lobisomem, e tanto o barbeiro quanto sua esposa foram assassinados. Pepe fugiu da casa depois de esconder Agatha atrás do telhado e desapareceu. Ele está desaparecido desde então, mas há um rumor sobre uma companhia de artistas ambulantes que o levou. O ancião cuidou de Agatha após as trágicas mortes de seus pais. Ele admite ter enganado Leon porque queria que o sonho de Agatha de que seu irmão voltasse se tornasse realidade. Enquanto o sino da igreja soa sinalizando a passagem do tempo, o ancião informa Leon que Agatha está atrasada. Ao ouvir isso, Leon corre até a igreja e descobre a irmã sentada no chão. Enfrentando-a, ele a acusa de usar os artistas ambulantes para traficar crianças com traficantes de escravos porque finalmente descobriu. Ela tenta negar as acusações, mas Leon já sabe que o vilarejo da fazenda foi dizimado por uma epidemia, e ela usava isso como desculpa para vender crianças. Irritado, ele exige que saiba para onde levaram Agatha. Após assassinar o líder da igreja, Arlequim toca sua flauta enquanto Agatha e algumas crianças o seguem. De repente, uma das crianças tenta escapar, desencadeando a transformação de Arlequim em um horror monstruoso. Com uma velocidade assombrosa, ele agarra a criança e a lança no ar. Justo nessa hora, Leon aparece e a pega. Enquanto cai, Leon confronta Pepe, o Arlequim, dizendo-lhe que buscar vingança só trará sofrimento. As memórias de Pepe ressurgem, lembrando das surras brutais que sofreu após ser vendido como escravo até que finalmente enlouqueceu, assassinando seu opressor e se tornando um horror. Transformando-se, Leon envolve Pepe em sua forma de horror com sua capa e o apunhala, fazendo-o desaparecer. Após isso, Leon tenta consolar as crianças assustadas, mas elas se afastam com medo, rotulando-o como lobisomem antes de fugir. Ao retornar, Leon encontra seu pai, a quem informou erroneamente sobre a derrota de Leon nas mãos do Cavaleiro Negro. Seu pai o motiva a romper seus limites e se tornar mais forte do que é agora. Com isso, ele pede dinheiro a Leon, explicando que suas roupas desapareceram. Leon joga uma bolsa de moedas na cara de seu pai antes de se afastar em silêncio. Emma, acendendo um cigarro, relata os acontecimentos da noite anterior, que envolveram o encontro de Leon com o Cavaleiro Negro chamado Bernardo Dion e como Leon mal escapou com vida. German fica surpreso ao ouvir o nome de Dion, mas comenta que está tudo bem enquanto Leon estiver vivo. Além disso, diz que com esse encontro, Leon deveria aceitar suas limitações, o que pode ajudá-lo a se tornar mais forte no futuro. Ao ouvir isso, ela lembra a Herman que os Cavaleiros Makai são destinados a proteger, em vez de apenas buscar batalhas. Ela adverte que se Leon continuar buscando poder com o objetivo de derrotar outros, pode perder o direito de ser Cavaleiro Dourado. Em outra parte, enquanto a mulher do centro de vigilância se dá um banquete, Herman entra e a confronta sobre por que não os avisou sobre Bernardo. Ela explica com calma que havia antecipado a aparição de Bernardo enquanto perseguiam Mendoza. German pergunta ainda se Bernardo se tornou um monstro, ao que ela confirma sua descida ao mal. Em um flashback, German se lembra de um momento em que ele e Bernardo estavam montados a cavalo. German, atrás, critica as habilidades de Anna ao manejar os cavalos, o que a leva a cair. Impressionado por sua hábil recuperação, ele a ajuda a subir em seu cavalo enquanto o cavalo de Anna foge. Enquanto continuam, German e Bernardo se envolvem em um combate amigável. German brinca sobre a possibilidade de um confronto sério entre eles no futuro, mas Bernardo descarta a ideia, citando a regra contra os cavaleiros Makai se lutarem entre si. German comenta sobre a seriedade de Bernardo, mas Bernardo revela um desejo avassalador de romper as regras dos cavaleiros Makai às vezes. Na próxima memória, German e Anna se encontram perseguidos por soldados que acusam Anna de bruxaria. Os soldados atiram no cavalo de German, causando que tanto German quanto uma Anna grávida caiam no chão.
Apesar das objeções de German, Bernardo insiste que eles devem fugir enquanto enfrentam soldados. Sabendo que German está merido e incapaz de se defender, relutantemente German e Anna se afastam montados em seu cavalo, enquanto Bernardo enfrenta os guardas sozinho. No entanto, incapaz de se defender devido ao código do Cavaleiro Mackay, Bernardo sofre ferimentos graves e é capturado pelos soldados. De volta ao presente, German pensa em como deve preparar-se para lutar contra Bernardo. Com isso, ele volta à casa onde foi roubado, pensando que encontraria suas roupas, mas de repente é atacado por Irene pelas costas, que o reconhece. Ela corre até ele, implorando ajuda. German tem dúvidas de ser traído pela segunda vez, mas ao ver seu estado angustiado, aceita ouvi-la. Irene explica que um dos homens com quem estava, Donato, se transformou imediatamente em um monstro e atacou todos os presentes. Justo nesse momento, Donato aparece, transformando-se em um monstro enquanto ataca German. Reagindo rapidamente, German entra em ação, usando as pequenas facas que carrega consigo para apunhalar Donato em seu ponto vital. Enquanto Donato desaparece no ar, depois German adverte a Irene que se ela continuar pelo caminho do engano, algum dia também se transformará em um monstro. Vendo que German, na verdade, é um homem gentil, ela acaba aceitando passar a noite com ele. No dia seguinte, German finalmente encontra Leon e pede dinheiro por suas roupas. Leon pensa no contraste entre ter a experiência quase mortal que enfrentou e o que seu pai tem feito. Ele joga a bolsa de dinheiro na cara de seu pai e vai embora. Em outro lugar, Rafael leva o príncipe Alfonso a lutar contra os horrores. Eles entram em combate. Apesar de ser derrubado rapidamente por Rafael, Alfonso se recusa a ficar no chão, determinado a melhorar. Quando Rafael lhe dá um golpe poderoso, fazendo Alfonso se estatelar contra uma parede, Rafael tosse sangue ao perceber que não tem tempo a perder. Portanto, Rafael entra no centro de vigilância onde é recebido pela mulher, reconhecendo-o como o cavaleiro forte, Gaia. Rafael imediatamente pede que ela busque um horror brutal para que possa treinar seu estudante, Alfonso. Ela oferece a Quimera de Orbion, uma criatura aterrorizante conhecida por consumir vilas e aldeias inteiras por onde passa. Há até rumores de que seu corpo está adornado com os restos de suas vítimas, como se fossem decorações para sua armadura. A mulher adverte Rafael sobre os perigos, avisando que a Quimera é poderosa demais para um simples treinamento e que Alfonso não pode sobreviver. No entanto, Rafael diz que não tem tempo a perder. Quando Rafael parte, Leon entra no centro de vigilância pela primeira vez, saudado pela mulher, que se apresenta como Garma. Leon pede ajuda para fornecer informações sobre uma garota formidável. Ao princípio ela hesita, mas Garma diz que tem a perfeita para ele. Ao retornar ao campo de treinamento com Alfonso, Rafael é atormentado por flashbacks de alguém deitado em uma poça de sangue. Durante o jantar, ele menciona o assunto de uma garota que assola a rua de Orbion e encarrega Alfonso de derrotá-la como um teste último de seu treinamento. Alfonso irrompe perguntando se é forte o suficiente, já que não conseguiu acertar nenhum golpe em Rafael. Mas Rafael lembra que não tem tempo, porque Mendonça está realizando seu plano neste momento e logo terá o poder para encher a terra de Valiant com horrores a qualquer momento. Determinado a salvar seu reino, Alfonso finalmente aceita assumir a tarefa. Em outro lugar, enquanto Leon luta contra os horrores, ele rapidamente percebe sua falta de desafio, o que o leva a buscar o horror formidável que Garmi havia mencionado. Na manhã seguinte, Alfonso parte para encontrar o horror, e Rafael diz que uma vez que complete esta prova, poderá vestir a armadura como o Cavaleiro Mackay. Mais tarde, enquanto Leon navega pelas ruas do vilarejo perto de Orbion, ele nota um comerciante tentando enganar Alfonso, acusando-o falsamente de quebrar uma panela cara. Leon intervém, apontando que a panela não é mais do que um artigo comum encontrado em qualquer lugar. O comerciante tenta exigir compensação dele em vez, mas recua imediatamente quando nota a espada de Leon. Alfonso agradece a Leon por ajudá-lo a sair da situação. Enquanto Leon prova as lâminas, ele ouve pessoas tentando convencer Alfonso a se tornar seu cliente. A frustração de Leon cresce pela ingenuidade de Alfonso, e dizendo para ele criar um par de bolas e se tornar um homem de uma vez, ele o direciona para uma hospedaria. Eles acabam jantando juntos e se apresentam mutuamente. Alfonso mente para Leon dizendo que tem o mesmo nome do príncipe procurado. Com isso, Leon diz a Alfonso que a partir do dia seguinte não o acompanhará mais, e Alfonso garante que ficará bem. Tarde naquela noite, Leon sai tentando encontrar o horror e se encontra inesperadamente com Alfonso. Tanto Leon quanto Alfonso disfarçam seu verdadeiro propósito enquanto caminham casualmente em direção ao horror.
Ao mesmo tempo, Rafael desperta abruptamente encontrando-se no chão e é consumido por um flashback inquietante. Ele revive o momento da morte de seu filho entre as chamas, enquanto seu filho pede desculpas por sua incapacidade de herdar a armadura de Gael. Enquanto isso, Leon avança insistindo que Alfonso volte, mas Alfonso diz que tem um dever a cumprir. De repente, aparece a Quimera de Orbion. Ela tem um corpo maciço acompanhado por 2 esqueletos que empunham foices, com corpos humanos pendurados abaixo. Quando um dos esqueletos se prepara para atacar, Leon o aponta como sua presa, dizendo a Alfonso se manter fora de seu caminho. No entanto, Alfonso insiste que precisa cumprir seu dever para se tornar um cavaleiro Makai e assim proteger seu reino. Reconhecendo a determinação de Alfonso, Leon aconselha a se concentrar no corpo principal, enquanto ele cuida do esqueleto com foice. Leon salta para frente, cortando o olho do esqueleto, fazendo sua mão soltar a foice que voa pelo ar e destrói o segundo esqueleto. Enquanto isso, Alfonso esquiva e bloqueia os ataques da criatura, saltando para cortar a estrutura semelhante a uma porta. Os feitiços dissipam momentaneamente, mas sua vitória é de curta duração, já que o chão começa a tremer. De repente, as portas se abrem completamente, desatando um feitiço que engole tudo em seu caminho com chamas purpúreas abrasadoras. Emergindo da fumaça, eles enfrentam uma entidade monstruosa, um horror maciço com uma boca aberta e fileiras de dentes. Percebendo o perigo iminente para os vilarejos e cidades próximas, Leon, que se abrigava abaixo do penhasco, diz a Alfonso se recuar. Com isso, ele se transforma no Cavaleiro Dourado, o que surpreende Alfonso. O Cavaleiro Dourado avança, mas o horror o sobremana, esmagando-o com sua forma colossal. Ao ver isso, Alfonso também entra em ação, mas é repelido pelos poderosos feitiços da criatura. Em um momento de dúvida, Alfonso se pergunta se realmente está à altura da tarefa. No entanto, Rafael aparece de repente em uma ponte próxima, dizendo a Alfonso não desistir até o seu último suspiro. Transformando-se em Gaia, Rafael enfrenta o horror, mas devido à sua doença, não pode lutar adequadamente e é empalado por seus espinhos. Em seus últimos momentos, Rafael passa sua espada a Alfonso, deixando Alfonso herdar seu cavaleiro. Embora duvidasse e se perguntasse se estava pronto, Rafael motiva dizendo que realmente acreditava nele e que ele estava pronto antes de ser morto pelo horror. Alfonso agarra a espada e se transforma em um cavaleiro. Ele se lança em direção ao horror, cravando a espada profundamente em seu ponto vital enquanto apunhala seu crânio, matando o horror. Nesse momento, Alfonso vê seu mestre no meio de uma mancha de luz, onde Leon encontrou seu próprio avô. Rafael revela a Alfonso o destino de sua armadura, Gaia, destinada a vagar sem dono após seu falecimento. No entanto, ele expressa alegria por descobrir um sucessor como Alfonso e o encoraja a superá-lo antes de desaparecer. Quando o horror desaparece, Alfonso se ajoelha ao lado de Leon, com lágrimas correndo por seu rosto.